Chegamos ao Provérbios capítulo 22. Hoje estarei lendo alguns versículos e tenho certeza que o livro de Provérbios nos ensina dia após dia como ser digno, de honra aqui nessa terra, como viver com sabedoria, direcionados pelo Espírito Santo. Provérbios capítulo 22, versículo 1 diz assim: A boa reputação vale mais que grandes riquezas. Ser estimado é melhor que prata e ouro. Tá vendo? Você tem boa reputação. Sabe, a reputação, o seu nome vale mais que muitas riquezas. Muitas pessoas se comprometem, o seu nome, às vezes até por ser fiador de outra pessoa, ou comprar as coisas e não pagar, fazer as coisas desonestas. Então a palavra do Senhor está nos ensinando que é melhor a gente ter uma reputação íntegra, verdadeira, do que ouro e prata. Isso nada importa. O Senhor, Ele nos conduz, Ele nos ensina dia após dia a ser dignos de honra. Nós temos um Pai Celestial. Nós carregamos um nome que é sobre todo nome, sabe? Nosso Deus Pai Todo-Poderoso, Ele nos criou, sabe, para nós carregar a dignidade, nós ser verdadeiros, nós ser fiéis, digno de glória, de honra, Nosso Deus, Ele nos deu um nome, não para a gente ser fraudulento, mas para a gente honrar Ele aqui nessa terra. Então a gente precisa ter sabedoria. Não esqueça, a sua dignidade, a sua reputação vale muito mais do que o dinheiro, do que riqueza, de qualquer outra coisa. No versículo 2 diz: O rico e o pobre têm isto em comum. O Senhor criou os dois. O Senhor, Ele criou todas as criaturas na face da terra. Você está entendendo? O Senhor não faz acepção de pessoa. Eu amo mais esse, eu amo mais aquele, Eu amo mais o rico do que o pobre. Não! O Senhor criou ambos, Então, Ele não faz acepção de pessoas. Você é escolhido, você é escolhida do Senhor. Você só precisa enxergar a escolha que o Senhor fez na sua vida, O valor que você tem. Muitas pessoas têm perdido o seu valor pelo caminho. Você está, pegando os atalhos, e o Senhor não quer que você pegue atalhos. O Senhor quer que você passe pelos processos, que você seja moldado, que o seu caráter venha a ser moldado dia após dia. É isso que Ele está nos ensinando, porque Ele não fez acepção de pessoa, Ele nos escolheu. Rico ou pobre, não importa, Ele nos escolheu. Você tem valor, você está entendendo? Versículo 3 diz assim: O prudente antevê o perigo e toma precaução. O ingênuo avança às cegas e sofre as consequências. Meu Deus, meu Deus. O Senhor está nos ensinando a tomar precaução na nossa vida, Ele está dizendo, o prudente, aquele que é, prudente, sábio, Olha só, ele fica ligado. Ele está vendo o perigo, ele fica analisando, a situação. Então, olha só, ele vai tomar precaução. Para quê? Para não sofrer as consequências, não fazer as coisas de qualquer maneira. Então, tudo que ele for fazer, ele vai às vezes pedir conselho, ele vai analisar a situação, Ele vai dobrar o joelho antes de fazer qualquer coisa, antes de assinar qualquer documento. Ele vai ter sempre uma precaução na vida dele. O Senhor nos ensina dia após dia na palavra do Senhor. O versículo 4 diz assim: A humildade e o temor do Senhor trazem riquezas, honra e vida longa. Olha só, humildade.
aquela pessoa humilde, que tem um bom coração, né? Que ajuda as pessoas sem questionar, entende? O Senhor diz que essas pessoas, elas vão ser ricas, elas vão ser prósperas, elas vão ser honradas, elas vão ter vida longa. Mas o orgulhoso, o soberbo, o ingrato, o que vai levar? Não vai levar nada. A ingratidão, ela fecha as portas. Sabe, se eu ser orgulhoso, quem é que vai gostar de mim? Quem é que eu vou ter do meu lado? Ninguém. Então a gente precisa ser humilde, ser reto, temente ao Senhor Jesus. Ele nos ensina na palavra. O versículo 5 diz assim: o perverso anda por um caminho cheio de espinhos e perigo. Quem dá valor à vida se afasta dele. Você está vendo aqui que a palavra do Senhor nos ensina que o perverso, né, ele anda pelo caminho, né, cheio de perigo, de espinho. Ele não dá importância pela vida dele, ele vai lá, né, ele vive aquela vida louca, né? Ele pega o carro e sai a 150 por hora. Ele não está se importando com a vida dele e a vida das pessoas. O perverso é aquele que ele vai beber todas, e ele vai, né, se matando aos poucos, ele vai ferindo as outras pessoas. Olha só, o Senhor está nos ensinando aqui a como ser, como o Senhor quer que a gente seja. Ele está dizendo que vai ter consequências, entende? Ele vai ter consequência, o perverso que anda por caminho cheio de espinho, né? Às vezes a gente pega atalhos, a gente quer escolher a facilidade do dia a dia, a gente não quer passar, né, pelo processo. Meu Deus, quantos têm pulado o processo? Quantos não têm aguentado o processo? Por quê? Porque querem, né, chegar lá na frente rápido. Mas não adianta, que a gente sempre acaba quebrando a cara. Então o Senhor nos ensina a como a ser, né, íntegro aqui, fiel e verdadeiro, não perverso. E o versículo 6 diz assim: ensine seus filhos no caminho certo, e mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. Você tem ensinado seu filho? O ensinamento é o quê? É o que eu tenho sido, né? O que eu sou. Os meus filhos vão ser o meu espelho. Se eu grito, eles vão gritar. Se eu falo o nome, eles vão, né? Se eu xingo, se eu falo palavrão, eles vão falar. Então eu sou o espelho para os meus filhos. Eles estão vendo em casa. Então eles vão crescer aprendendo, né? Se eu brigo, eles vão brigar. Se eu tô mentindo, sabe? Às vezes alguém bate na porta, alguém aperta a campainha para ver se você tá, e você diz: shh, fica quieto, para eles pensar que eu não tô em casa. Entende? É uma mentira. O Senhor está falando fortemente. Então a gente precisa ensinar os nossos filhos a ser dignos, sabe, de honra aqui nessa terra, a pagar suas dívidas, a respeitar, a olhar olho no olho. Quantos que não conseguem olhar no olho, desviam os olhares quando estão falando, né? Desviam o olhar, parece que estão voando longe. Não, a gente tem que estar ali honrando o que estamos fazendo, né? Ensina o teu filho no caminho que se deve andar, né? A criança vai aprender os passos dos pais. Quando ele crescer, tiver adulto, ele vai cometer às vezes os mesmos erros dos pais, porque eu vi uma referência fazer. Eu vi o meu pai, eu vi a minha mãe mentir, eu vi o meu pai e a minha mãe roubar, eu vi o meu pai e a minha mãe adulterar, eu vi o meu pai e a minha mãe fazer um monte de coisas erradas. E o que vai acontecer com o seu filho? Ele vai fazer a mesma coisa. Então eu quero uma vida assim para o meu filho? Não! Por que não? Porque eu também não queria para mim, entende? Às vezes você foi ensinado dessa forma, você aprendeu com seus pais, né? Com alguém que te criou. E hoje você olha para os seus filhos e você diz: eu não quero isso para os meus filhos. Então a gente precisa ensinar para eles o caminho, sabe, que se deve andar.
para que quando ele chegar na velhice, ele ser honrado, né? Ser homens e mulheres de caráter. Olha só, aquela ali é um exemplo de mulher, é um exemplo de homem. Você entende? O Senhor está falando fortemente, né, nas nossas vidas. Ensina, né, seus filhos, né? Se você vê que tem alguma coisa fora do controle, errado na sua vida, né, peça para o Senhor: meu Deus, me ajuda, me dá sabedoria. Eu tenho certeza que Ele vai te ensinar, Ele vai te instruir o caminho que deve ser andado. Deus te abençoe com essa palavra.